E aí, pessoal, beleza? Vamos estudar para concurso aí que envolva análises clínicas. Eu sou a professora Ana Carolina, para te ajudar aí nesse processo, que eu tenho certeza que você vai gabaritar as questões quando se refere a processos pré-analíticos. A gente sabe aí que o processo pré-analítico é o maior índice de erros que acontecem dentro do laboratório de análises clínicas. E eu trouxe aqui para você algumas dicas para o seu concurso. Vamos fazer alguns exercícios aqui falando sobre essa questão de fase pré-analítica e o que pode impactar aí na sua prova do concurso, tá? Vamos lá? Vamos começar aqui com essa provinha para EBSER, para biólogo no ano de 2016, tá? Assinale a alternativa que apresenta uma das causas de hemólise de amostra de sangue in vitro. Letra A. Falta de homogeneização do tubo de coleta. Pessoal, quando a gente não homogeneiza, não vai causar hemólise in vitro, tá? Pelo contrário, quando eu faço uma homogeneização excessiva, aí sim eu posso causar hemólise. Aqui pode ser interpretado como uma pegadinha, tá? Porque a falta de homogeneização no tubo, quando tem anticoagulante, eu posso provocar coágulos ou microcoágulos, tá? Mas a questão lá, o cabeçalho pede para você hemólise, beleza? Vamos continuar aqui. Então, não é essa questão. Letra B, transporte da amostra em temperatura ambiente. Isso não é causa de hemólise, tá, pessoal? Muitas vezes a gente transporta mesmo material em temperatura ambiente, principalmente quando as distâncias são curtas. Eu tenho ali no mesmo local onde acontece a coleta, também onde funciona o laboratório. Então, não é um problema fazer esse transporte em temperatura ambiente. Coleta de sangue com seringa e agulha. Não, gente, esse processo, esse procedimento de coleta não vai causar hemólise, desde que seja bem feita, tá? Se eu tenho uma coleta traumática demorada, com certeza eu vou ter uma hemólise lá no meu tubinho, tá certo? A gente vai perceber um aumento lá do plasma, do soro, bem vermelhinho por conta dessa coleta que foi traumática. Coleta em tubo plástico também não é uma causa de hemólise, tá? Então essa aqui tá moleza, você vai gabaritar essa questão, se vier uma questão assim na tua prova semelhante a essa. IADES na EBSER, vamos lá. De acordo com a SBPC-ML, e aí, pessoal, existe essa referência aqui, que é sempre bom quando você vai estudar para provas de concurso, você tem que sempre buscar ali os manuais que é recomendado pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, as recomendações do Ministério da Saúde, recomendações da Anvisa. Sempre pegue esses materiais para você fazer a sua leitura complementar do seu conteúdo, tá certo? Então, o que vai falar aqui esse manual de coleta da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica? No sistema a vácuo, é correto afirmar que a sequência para tubos plásticos de coleta de sangue é. Pessoal, lá nesse manual, eu vou ter duas ordens de coleta de tubo, tá? Uma para tubos de vidro e uma para tubos plásticos, tá? Então, aqui ele está deixando bem claro que é para tubos plásticos. Letra A, frasco para hemocultura. Certinho. Depois, tubo com citrato, tubos para soro com ativador de coágulo, beleza. Que é da tampa vermelhinha, que é da tampinha azul. Com ou sem gel separador, beleza. Tubos com heparina, com ou sem gel separador de plasma, beleza. Tubos com EDTA, beleza. E tubos com fluoreto. A ordem aqui, pessoal, da letra A tá certíssima, tá? Essa é a ordem mesmo. O que pode acontecer é você ter confusão aqui com essa letra B, tá? Ele coloca toda a ordem certa, né? Caso não tenha hemocultura. Vamos ver aqui, ó. Tubos com citrato, tubos para sobo com ativador de coágulo, com ou sem gel separador, tubos com heparina, aqui já tá errado, tá? Ah, não, perdão, aqui tá certinho. Tubos com heparina, com ou sem gel separador de plasma, tubos com EDTA e tubos com fluoreto e frascos para hemocultura. Pessoal, se ele não tivesse colocado esses frascos para hemocultura aqui, essa ordem também estaria correta, tá? Por quê? Quando existe hemocultura, ela sempre é a primeira a ser coletada. No restante, a ordem está certinha, tá?
começa com citrato, depois vem o ativador de coágulo, que pode vir com ou sem o gel, tá? E assim por diante, heparina, EDTA e fluoreto. Vamos lá, continuando. Frascos para hemocultura, beleza? Tubos para soro com ativador. Se ele não tivesse colocado tubo de citrato aqui, a minha próxima seria, então, tubos de citrato, tá? Que sempre, pessoal, tem que vir logo depois da hemocultura. Por que isso? Porque eu tenho ali a ativação dos meus fatores da coagulação no momento que eu faço o garroteamento, tá? Fiz o garroteamento, passou 1 minuto, eu já começo a ter alteração ali dos meus fatores de coagulação e o primeiro que vai impactar ali no laboratório são justamente os tubos coletados com citrato, tá? Então ele tem que ser logo o primeirinho. Vamos aqui, letra D. Tubos com EDTA, ele nunca pode ser o primeiro, tá? Tubos com fluoreto, tubos com citrato, ele nunca pode vir depois desses outros dois, tá? Então aqui também tá incorreto. Tubos com fluoreto, pessoal, ele começou pelo último, né? Eu não preciso, não devo começar a coleta com tubos de fluoreto. Esse tubo de fluoreto é da tampa cinza. Ele vai ser muito usado em 2 situações, tá? Para glicose, né? Para eu não ter o consumo ali da glicose pelas hemácias, quando eu estou em contato ali com o plasma, tá? E para dosagem de ácido lático também, ele é usado para essa dosagem. Vamos aqui para a próxima. Então, essa daqui é correta, é a letra A. Vamos aqui para o próximo. Instituto OECP na prova da EBSER para técnico em farmácia. Mas também aplica-se, né, a várias outras profissões da saúde. Durante uma coleta de sangue por punção venosa, o técnico usou luvas, jaleco e agulha estéreo. E após a coleta, ele reencapou a agulha, descartando na embalagem de perfuro cortantes. Qual das ações realizadas pelo técnico pode aumentar o risco de acidentes? Aqui a gente não precisa nem ler as outras, né? Porque já a gente bate tanto na tecla de que não pode reencapar a agulha, que é essa questão aqui, tá? Reencapar a agulha. Parece besteira, né, pessoal? Mas o índice de acidentes com profissionais que reencapam a agulha ainda é muito alto. Então, assim, muitas vezes não tem um suporte para pérfuro cortante próximo, às vezes a pessoa vai colher perto ali do leito do paciente, não tem onde fazer o descarte correto da agulha e acaba reencapando. Então acaba que a gente sempre fala nessa questão, a gente sabe que não pode fazer reencapar a agulha, mas isso acaba que no dia a dia continua acontecendo, tá? Então, muito cuidado aí você que é da área da saúde, que trabalha com coleta de sangue, no momento de fazer esse procedimento, não fazer de forma alguma, que isso gera acidente mesmo. Vamos lá aqui então. Outra questãozinha de fase pré-analítica. A gente sabe, né, que a fase pré-analítica é responsável por grande parte da perda de qualidade e requer cuidados específicos. Para assegurar a minimização de erros, algumas condutas são essenciais. Assinale a alternativa correta que indica essas condutas. Homogeneizar a amostra suavemente. Não deixar o sangue em contato direto com o gelo. Perfeito, tá? Quando houver necessidade de conservação. Ok. Não centrifugar o sangue para obtenção de soro antes do término da retração do coágulo. Pessoal, essa questão aqui tá certinha, tá? A gente não pode fazer essa centrifugação antes de terminar ali a retração do coágulo, senão eu vou ter presença de fibrina. Isso fatalmente vai acarretar em erro na hora de fazer as análises. Várias proteínas, né? Vários analitos são impactados na presença de fibrina ali naquele tubinho, tá? Vamos continuar aqui. Em caso de dificuldade de punção venosa, manter o garrote fixo para ingurgitação venosa. Pessoal, aqui a gente já está totalmente errado, tá? Eu não posso manter o garrote fixo. Homogeneizar a amostra suavemente e transferir o sangue de um tubo para o outro para facilitar a homogeneização quando uso de anticoagulante. Errado também. A gente não pode fazer essa transferência de sangue de um tubo para o outro. Então, aqui eu tenho 2 questões completamente erradas, tá? Eu tenho sempre que procurar a melhor veia e assim que o sangue começar a fluir, a gente tem que tirar o garrote, tá?
e aspirando ali na seringa devagarzinho, né? E já transferir para os tubos corretos. Letra C, centrifugar logo após a coleta. Pessoal, tá errado, tá? Eu preciso aguardar o tempo mínimo ali para a retração do coágulo antes de fazer a centrifugação. Transferir o sangue da seringa para o tubo sem descartar a agulha, para reduzir o risco de contaminação. Isso aqui também está errado, tá? Para fazer a transferência, o que a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica recomenda? Que a gente retire a agulha e transfira da seringa, tire a tampa do tubo e transfira da seringa para a parede do tubo. Eu não posso enfiar a agulha dentro do tubo para ele aspirar pelo vácuo sozinho, que isso pode causar hemólise e dar erro diagnóstico, tá? Letra D. Em alguns casos de dificuldade de punção venosa, dar preferência à coleta de volumes maiores de sangue para evitar hemólise. Usar agulhas de menor calibre para facilitar a punção. Pessoal, olha só. Se eu tenho uma dificuldade de punção venosa, eu uso sim agulhas de menor calibre, mas eu não dou preferência a coletas de volumes maiores de sangue, tá? É justamente o inverso, eu dou preferência para volumes menores para evitar a hemólise. Puncionar a veia do paciente com bisel da agulha voltado para baixo. Acabou. A gente sempre fala que a coleta deve ser realizada com o bisel voltado para cima, tá certo? Além da questão da hemólise, a gente também tem a questão do conforto do paciente, tá? E a gente não usa álcool isopropílico também para fazer a asepsia do paciente, não, tá? É sempre álcool etanol a 70%. Vamos para a próxima. Faça a associação correta entre os problemas apresentados com a coleta de amostras biológicas e os respectivos exames laboratoriais. Essa aqui é bem legal. Letra A. Contaminação da urina de mulheres por secreções vaginais ou vulvares. A gente tem presença dessa contaminação quando eu tenho aqui dosagem de insulina, antígeno prostático específico, que é o PSA, urina tipo 1 ou clearência de creatinina. Essa contaminação vai interferir no exame de urina, então A3, beleza? Próximo, letra B. Totalização da amostra de urina de 24 horas. Vai interferir em qual desses exames, pessoal? Na clearência de creatinina, tá? Então aqui é B4. Se eu não colho, pessoal, todo o volume de 24 horas, eu não consigo fazer esse exame direito, tá? Eu vou estar perdendo aí volume de amostra que vai interferir diretamente no meu cálculo. Letra C. Amostra de sangue obtida sem jejum. Essa daqui, pessoal, vai estar relacionada com o quê? Sobrou pra gente o quê? Insulina e PSA. Qual dos dois eu vou ter maior impacto? Na insulina. Então, C1. E a letra D, não observação da abstinência sexual prévia. A gente vai ter, então, interferência no nosso PSA, D4. Qual é a letra correta? D2. Então, qual é a resposta correta? É a letra C. Vamos para a próxima. Os anticoagulantes utilizados na coleta de tempo de hemoglobina glicosilada. Quais são os anticoagulantes, né, usados? Aqui é o quê? EDTA, tá? A gente usa sangue total, EDTA. Glicose, pessoal, qual é o anticoagulante que a gente usa para glicose? Fluoreto. E para os exames de coagulação, no caso aqui está falando da tromboplastina parcial, citrato. Então, qual é a ordem certinha? É DTA, fluoreto e citrato. Lembrando que EDTA é da tampa roxa, fluoreto é tampa cinza e citrato, tampa azul. Se eu tivesse que fazer a coleta desse sangue, qual seria a ordem dos tubos que eu tenho que coletar? Citrato, EDTA e, por último, fluoreto, tá? Esse tipo de questão também pode cair.
Os materiais comumente pedidos para análise clínica são fezes, urina, sangue e expectoração. A maioria, fora o sangue, pode ser colhido em casa. Quem é que colhe? O próprio paciente. Colhe as fezes, a urina e a expectoração quando for o caso. E permanece aos cuidados do paciente até a data da entrega para o laboratório que vai analisar o material. Os exames mais pedidos são hemograma, bioquímica do sangue, hemostasia, imunologia e exames parasitológicos. Beleza. Assinale a alternativa correta sobre o recolhimento desses materiais. Recolhimento de quem? Principalmente das amostras que são coletadas e guardadas pelo paciente. Letra A. Os exames de fezes e urina possuem uma baixa taxa de atraso. Errado, né, pessoal? Porque o atraso aqui é extremamente elevado por falhas no recolhimento do material. Então, assim, o paciente realmente tende a atrasar a entrega aqui desse resultado, tá? Então, não existe baixa da entrega de atraso. A taxa de atraso é extremamente alta. O exame de albumina é realizado no plasma sanguíneo e auxilia no diagnóstico de doenças como a cirrose, pois é sintetizada pelo fígado. Pessoal, a albumina é uma proteína que é sintetizada pelo fígado. Uma vez que eu tenho cirrose, ele é um marcador hepático para mim também, tá bom? Então essa resposta aqui está correta. A urina tipo 1 identifica a existência da infecção urinária e a bactéria causadora. Pessoal, o exame de urina 1, ele vai fazer a análise de infecção urinária sim, mas ele não identifica a bactéria. Aqui eu teria que fazer um exame na microbiologia, tá certo? De identificar, no caso é a urocultura. O hemograma é realizado para verificação de quantidade de plaquetas, colesterol, glóbulos brancos e glóbulos vermelhos. Pessoal, o hemograma não é usado para análise de colesterol, aqui é uma bioquímica, tá certo? A urocultura é um exame simples que consiste em analisar a função dos rins e também identificar infecções urinárias. Pessoal, a urocultura ela tem como finalidade apenas identificar as infecções urinárias. Ela não faz análise de função renal. Existem outros analitos que são usados para isso, para fazer a análise de função renal. Pessoal, a literatura recomendada para você estudar aí, para o seu concurso, entender um pouco das normas, das regras, justamente são 2 livrinhos que tem PDF disponível na internet, que é a Gestão da Fase Pré-Analítica da Sociedade Brasileira e também o manual, as recomendações de coleta e preparo de amostra biológica, também da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica. Tá? Fica aí a dica para vocês de algumas questõezinhas da prova de concurso, para que você faça o exercício aí em casa, refletindo aí sem parar, pessoal. Vamos continuar estudando e no que precisar, conta comigo, tá certo? Um grande beijo, bons estudos. Tchau, tchau.